Então, pessoal, não podemos dar continuidade aqui ao nosso visual de árvore hierárquica, porque nós não concluímos aqui a criação da medida folha salarial. Vamos entrar aqui na exibição de tabela, vocês vão poder perceber que nós temos algumas colunas, que é a coluna salário base, a coluna impostos, a coluna benefícios, vale transporte, vale refeição. O que a gente precisa? Do somatório de cada uma destas colunas para que a gente encontre o custo da nossa folha salarial. Geralmente, quando a gente quer somar, nós usamos a fórmula DAX-SUM, lembra? Mas no nosso caso, nós queremos somar coluna por coluna. Olha, diferente é essa. Vamos ver aqui para vocês perceberem. Vamos criar aqui uma nova medida. Vamos lá, criar essa nova medida. E essa nova medida, nós vamos chamar de folha salarial. Ok? E essa folha salarial, olha o que eu vou colocar para vocês aqui, ó, o SUM, quando geralmente a gente usa. Percebam que ela, aqui em cima, ela fala assim, qual é a coluna que você quer? Então, geralmente, a fórmula SUM, ela vai somar uma coluna. Então, por exemplo, o que a gente poderia fazer? Se a gente quer somar cada uma dessas colunas, nós poderíamos fazer o seguinte, ó, salário. Ó, cadê? Salário base mais aí SUM de novo. Impostos, né, que é a nossa tabela funcionário na parte de impostos, fechou parênteses, espaço, mais, e assim por diante, olha lá. Benefícios, olha lá, fechou parênteses, mais, SUM, ó. Opa, nós queremos depois o VT, olha lá, fechou parênteses, espaço, mais, e SUM de novo, olha lá, e eu quero, já coloquei para vocês, agora ficou só o VR, né, na ordem, e a gente chegou na nossa folha salarial, olha lá. Vamos botar aqui na exibição de relatório, vou abrir aqui um cartão para vocês perceberem. Adicionar, aqui, vamos lá, a folha ficou lá na avaliação realizada, né? Não, cadê? Ah, tá aqui, folha salarial. Então, essa foi o valor da nossa folha salarial, né? 3.350.000, mais ou menos, a nossa folha salarial. Mas percebam, vamos voltar lá na nossa exibição tabela, que eu tive que cada uma dessas colunas eu tive que ir colocando a fórmula SUM para ela somar, porque ela não identifica cada uma dessas colunas como somatório juntos. Ela não consegue ler junto, ela só consegue ler coluna por coluna individualmente. Seria possível nós criarmos uma outra medida onde que a gente pudesse direto somando cada uma dessas colunas? Sim, que é a nossa fórmula SUMEX, que é quando a gente quer fazer mais de operações de somatório. Então, vou colocar aqui para vocês, ó, por exemplo, a mesma questão que a gente colocou. Vou botar folha salarial 2, para vocês perceberem. Olha lá, folha salarial 2. A fórmula SUMEX, ela tem por esse objetivo. Olha que ela mostra. Você vai dizer qual é a tabela e aí, baseado na tabela, ela vai só avaliar a expressão que ela já vai realizar o nosso somatório. Então, a nossa tabela é qual? A funcionários. Ok? Essa é a nossa tabela. Eu vou colocar vírgula. E o que você quer dessa tabela funcionários? Eu quero a funcionários também, né? Que é o salário base. Olha lá.
ok? Aí, o que mais que você quer, ó? Eu quero que a gente some. E o que mais que você quer que some? Também o funcionários. Qual funcionários? Qual a outra? Impostos, não era isso que a gente tinha? Deixa eu ver aqui. Impostos. Deixa eu ir andando pra cá pra gente ver. Depois, Marilda, mais um pouquinho. O que você quer? Ah, eu quero, olha lá. Eu quero benefícios dessa tabela funcionários. Depois da tabela funcionários, eu quero também o VT. Vamos lá no finalzinho. Mais um pouquinho, o que você quer? Eu quero o VR. Percebam, cada uma dessas colunas, ela vai estar já somando. Agora, eu coloquei o conectivo demais porque eu quero que ela identifique que é um somatório. Eu poderia ter colocado, que nem a gente colocou ali da outra adição das fórmulas sum, eu poderia ter colocado um menos, uma multiplicação e assim por diante, mas eu não precisei ficar repetindo a fórmula sum como a fórmula SUMMAX, eu só menciono uma única vez. Fecho minha expressão aqui da minha medida e clico Enter. Olha lá. Trabalhando nisso. Vamos criar um novo cartão. Olha lá o nosso novo cartão. Então, gente, olha lá. Folha salarial 2. Percebam. Mais simples, ela simplifica e ela permite que a gente venha criar outras operações conjugadas, tá ok? Então, o objetivo é, todas as vezes que eu não queira criar uma coluna especificamente para depois ter que resolver determinada situação, eu uso a minha fórmula SUMMAX. Vou excluir essa aqui, ó, e esse aqui também. E vou agora voltar para nossa análise da folha salarial através do meu visual árvore hierárquica. Então, pessoal, o que a gente fez aqui? Eu quero analisar essa minha folha salarial. Vamos lá, minha folha salarial. Vou colocar aqui pela fórmula do nosso SUMMAX, ok? Então, eu quero analisar essa folha salarial. Como é que você quer analisar essa folha salarial? Olha lá. Ah, eu tenho uma folha salarial de 3 milhões. Deixa eu aumentar um pouquinho para vocês perceberem. Eu tenho uma folha salarial de 3 milhões e 300 e poucos mil. Você quer explicar como essa folha? Aí você vai detalhar como é que você quer essa análise. Ah, eu quero analisar essa folha, deixa eu pensar aqui, pela área. Olha lá, pela área. Aí ele fala aqui, ó. Você quer pelo nível mais alto ou pela área? Eu vou botar aqui pelo volume mais alto para ela abrir pra gente. Aqui, ó. Olha lá. Eu tenho financeiro, deixa eu aumentar aqui para vocês verem mais. Eu tenho financeiro, eu tenho comercial, eu tenho logística, eu tenho administrativo. E o que mais que você quer analisar? Ah, eu quero analisar também pelo nível, ou seja, qual é a atuação? Aqui, ó. Você perceba que ele alterou quando eu coloquei, tá, pessoal? Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Vou clicar com o botão direito, mover para cima, para que continue a área primeiro, depois o nível. Aí aqui, ó, quando a gente colocou, ele pergunta: e que mais que você quer? Ó, a gente tem aqui esse, que é a folha. Que quando a gente fica na gravação, ele dá o meu computador aqui às vezes trava. Vou excluir aqui e botar de novo. Ai, Deus.
adicionar então aqui pela folha salarial. Da folha salarial, nós vamos explicar pela área, ok? Aqui, ó, pela área. E depois da área, nós vamos explicar aqui, ó, pelo nível. Deixa eu... Aqui, ó, o nível. Tá aqui o maisinho. Valor alto do nível. Olha como é que a gente tá aparecendo. E depois a gente pode botar até também os cargos, né? Os cargos específicos que existe. Olha lá. Olha que interessante. Vamos diminuir aqui para vocês perceberem. Aqui, olha. Nós já temos uma análise. Aí a formatação vocês concluem, tá ok? Pra gente avançar nesse aspecto. Mas aqui vocês conseguem visualizar a nossa maior folha. Tem a ver com o financeiro, né? Como a gente já tinha visto ali pelo quantitativo. Nós depois temos os analistas. E dentro do financeiro temos esse grupo que é o cargo FIM 4. Não, perdão, FIM 6. Aí nós temos aqui, ó, logística, administrativo, operacional. Aí, por exemplo, se eu quisesse olhar o operacional. Opa, olha isso, gente. O operacional, a gente tem um quantitativo imenso de estagiário, né? Mas quase a metade, né, vamos dizer assim, ou um terço, né, que é quase 300 mil, quase um terço, pouco mais que um terço, é a folha somente estagiários, né? Analistas depois, diretor, 52 mil e gerente. Então, isso aqui a gente consegue ter uma análise de como é que está indo cada um desses setores, o recurso, quem é o predominante, quem é os que estão com menores valores. Novamente aqui, ó, que a gente colocou, era tanto comercial, né, que a gente colocou, e o operacional, com muito valor de estagiário atuando, tendo gasto. Então, é uma boa análise que nós podemos estar sempre realizando. E aproveitando, né, que a gente está aqui já bem extenso o nosso vídeo, mas que é importante para a gente acrescentar muito no nosso conteúdo, nós temos aqui ainda para fazer nesse dashboard. Vou fechar aqui pra gente, mesmo que fique longo, ó, vocês me perdoem, mesmo que fique longo, vou deixar aqui pra gente formatar o máximo possível, tá? Pra ficar, até pra quem tem dificuldade em formatação. Nós podemos aqui, ó, na árvore, colocar um filtro, né, se você quiser, um esparço, tá vendo? Ó, que a gente pode estar fazendo, se quer um pouco mais denso. Isso tudo a gente pode estar fazendo, ó. Geralmente eu gosto mais desse jeito. Ó, se vai recolher, se não vai, tá vendo? Responsivo ou não. A gente vai alterando. A barra, aqui a gente pode estar aumentando o valor da barra, diminuindo, tá vendo? Tem as cores, aqui é a barra negativa e barra positiva, dependendo da análise que está sendo feita. E eu vou colocar para vocês aqui só essa, vou botar essa aqui do meio, para a gente considerar, tem um quantitativo, os valores aqui da categoria, eu vou botar aqui, ó, o X para vocês verem mais escuro, padronizar nessa cor, aí, ó. Traz um elemento melhor de informação. Deixa eu vou botar 12. Aí aqui nos valores também. Ó.
Foi. Aqui que a gente pode estar melhorando aqui também no nosso visual. No tamanho do estilo, tirar a tela de fundo, ó, que a gente tirou. Tá vendo? Nesse títulozinho aqui, ó, tá vendo? A gente pode definir se coloca ou não coloca. Eu gosto de sombra, já falei pra vocês. Geralmente eu coloco. Deixa eu tirar essa parte aqui. Barra, cores, valores, rótulo, cabeçalhos, pessoal. Aqui, ó, no cabeçalho a gente pode estar tirando essa tela de fundo ou colocando quando a gente não consegue retirar essa tela de fundo. Aqui, ó, tem as legendas, tá vendo? Que a gente pode estar tirando. Vamos continuar aqui, pessoal. Deixa eu colocar aqui para vocês. Vamos, pessoal, continuar aqui. O que faltou agora ainda nessa parte para a gente concluir? É a segmentação de dados, que vocês já conhecem. Segmentação de dados. Opa, tava ali, perdão. A árvore estava selecionada. Deixa eu tirar aqui. A gente pode botar aqui a segmentação de dados do nome completo, que eu acho bem interessante a gente considerar. Se caso tenha alguém com esse objetivo de visualizar especificamente. Eu tiraria tudo, tá? Tudo, não deixaria nenhuma tela de fundo, nem título, nada. E ele ficasse num estilo suspenso, né? Não, esse aqui é suspenso. Aí a questão só de depois ajeitar aqui por dentro. E um outro que eu acho bem interessante a gente estar elaborando é uma outra segmentação de dados em que fosse a área. Opa, a gente colocasse aqui a área e aí, de repente, a gente pudesse fazer essa análise de repente pela área. Deixa eu até pegar aqui para tirar tudo. E aí a gente, ao invés de deixar assim como lista suspensa, vem aqui na configurações da segmentação, a gente colocar em bloco. Acho que ficaria bem interessante, ó. Olha, a gente pode depois só formatar melhor esse bloco, colocar as cores, né? Onde você poderia estar escolhendo se é financeiro, logística. Olha lá como é que a gente vê a logística, como é que tá. Os desligamentos. Olha o turnover na logística. No operacional também. Olha como é que tá o turnover. Então percebam que logística, o financeiro já tem bem menos. Comercial, olha lá. O administrativo. Então a gente ver o comportamento, acho que é bem interessante essa identificação. Então é importante colocar essa segmentação de dados. E pessoal, para a gente fechar, vamos conhecer o nosso tooltip? Olha só, vamos criar uma página. Vou colocar essa primeira página aqui, ó, para vocês perceberem. Renomear, geral. E essa segunda página aqui eu vou renomear e vou botar o nome de Tooltip. Essa segunda página, Tooltip, para como é que ele vai entender que é uma dica de ferramenta? Primeira parte para a gente criar esse Tooltip é que eu não fique com tantas informações aqui, né? Às vezes fica uma quantidade imensa de gráficos. Tem alguns colegas que fazem tanta informação. Às vezes um tooltip já seria o suficiente para que você fizesse o monitoramento ou fizesse a sua análise que você queira naquele momento. Então, como eu faria esse tooltip? Primeiro a gente precisa mostrar para o Power BI que isso não é uma página de um relatório. Como é que a gente mostra que não é uma página de um relatório?
aqui, ó, nas informações da página, eu já até botei o nome da página, e ele fala tipo de página, é padrão ou é uma dica de ferramenta? É uma dica de ferramenta. Aí percebam que, ó, como é que ele já mudou o layout. Eu vou dar um zoom para vocês perceberem, porque senão a gente não vai conseguir enxergar. E aqui a gente pode colocar uma tela de fundo, que eu já mostrei para vocês, só uma tela cinza. Botei aqui para vocês como tooltip, para a gente colocar algumas informações. Que informações que a gente poderia estar colocando? A ideia é colocar mini informações, né? Informações que possam auxiliar ainda mais aquela sua análise de um visual anterior. Então a gente pode considerar aqui, ó, vamos criar um cartão. Olha lá, vou colocar aqui um cartão. Olha como é que ficou enorme. O cartão, vou botar aqui as contratações ativas, ó. Vamos botar as contratações ativas. Opa. As contratações ativas, eu vou tirar esse rótulo que não tem necessidade. Eu vou considerar o título, tá? Acho que ficaria interessante colocar aqui. Não como rótulo, mas eu vou botar aqui em cima, contratações ativas. Contratações ativas. Tá aqui um segóio também. A cor de tela de fundo, acho bem interessante. Vou botar um escuro. Tá aqui para vocês verem as cores. Vou considerar aqui um claro. Claro. Vou botar aqui só para vocês. Isso. Vamos pensar assim. Vou botar dessa forma. Aí. Aqui. Deixa eu ver aqui o valor do balão. Tá bom. Deixa eu botar aqui o cego. Acho que vou diminuir só um pouquinho. Deixa eu ver como é que ficaria 36. Tá bom, 36. Vou colocar aquele tom escuro. Vamos lá. Alegria, alegria, hein? Alegria, alegria. Ctrl+C, Ctrl+V. Esse aqui do lado, eu posso considerar que ao invés de contratações, nós podemos colocar a folha salarial. Olha lá, a folha salarial. Vamos formatar esses dados, né? Vou botar aqui em moeda. Olha lá. 2 casas decimais. Deixa eu diminuir o valor desse balão. Acho que uns 24. E vai ter que ser menos. 20. Deixa eu botar. Esse eu botaria nenhum. Para que a gente pudesse saber exatamente o valor dessa folha. Né? Ali por... Vamos ver se dá para colocar um pouquinho mais. A gente traz assim, ó. O que vocês acham? Ó. E não podemos esquecer, né, o título. Escrever folha salarial. Salarial. Folha salarial. E aqui a gente pode estar colocando um de barra, pode ser? Esse de barra, eu pensei de a gente considerar, deixa eu pensar aqui, pelos cargos, né, a área, pelo nível de atuação, aqui o nível de atuação, olha lá, o nível. E a gente pode ver aqui, por exemplo, hora extra, né?
Pode ser quantitativos de horas extras, né? Que cada um dos cargos tem. Vamos ver se ficaria interessante. Deixa eu ver como é que ficou aqui o gráfico. Tô aqui pensando. Se vocês quiserem fazer uma outra análise, pode ser bem interessante. Eu gosto muito das sugestões de vocês. Cadê? Segoia. Diminuir aqui. Qual o objetivo? Que quando a gente passasse ali nas informações, a gente conseguisse identificar. Tô tirando as informações aqui para não ficar poluído, tá? Ó, valor, se eu tirar, eu não vejo mais as informações, mas eu quero tirar o título. Olha lá, o título, tô tirando o título. A cor, vou botar o escuro. Opa, saiu daqui. A cor, vou tirar o escuro. Foi. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Acho que aqui fechou. O que mais que eu quero aqui? Eu quero no eixo X. Os valores eu tiro, ó, que esse aqui não me interessa. Eu vou tirar também aquele cabeçalho. Depois eu mexo aqui. O rótulo de dados é interessante pra gente, né? A gente pode estar colocando esse rótulo de dados. No valor a gente pode estar colocando esse aqui, ó, nenhum, porque a gente sabia exatamente a quantidade, tá? Que é umas cores também. Acho que ficou nesse aqui. Ah, tá bom. Tem que negrito, né, pra gente identificar. Gente, depois vocês concluem melhor, tá bom? Deixa eu só ver aqui essa parte para tirar o título. Esse título aí para que a gente consiga melhorar. Que é informação. Eixo. Propriedades, formatação dos dados a gente já fez. Quero só tirar esse títulozinho. Cadê? Plano de fundo, barra, linha de grade, tamanho, estilo. A nossa tela de fundo também tirei agora. E o título, pronto. Ah, ainda ficou esse aqui, desses são meus extras. Do X. Esse título também. Pronto. Acho que agora ficou bom. Só vou colocar... Às vezes a gente pode até subir um pouquinho, tá? Pra ficar... Não ficaria ruim. Aqui, ó. Vou só colocar... Acho que eu vou ter que... É que vai ficar... Sem o título também vai ficar assim uma informação condizente, sem você saber, né? Acho que eu vou retornar com o título. Viu como é que é a vida como ela é? Deixa eu botar aqui... horas extras. Eu vou dar uma reduzida. Eu não estava gostando do título, mas agora eu percebi que se a gente não colocar esse título, vai ficar difícil de identificar. Deixa eu só então fazer a padronização do título, né? Cinza para tela de fundo, mais cores, tela de fundo. E aqui também no cinza, a cor dele. Aqui, mais cores. Foi! Tá saindo, pessoal, tá saindo. Tá saindo. E as barras? Marilda, é muita coisa, Ah, depois no final fica maravilhoso. Dá um baita de um orgulho. Um baita de um orgulho de ter feito, de ter participado. Isso é bom demais. Tem que gostar. Aí até é interessante porque eu sempre falo, né? Quem não está acostumado, acha que é fácil, né? Porque é tão intuitiva a ferramenta. Tô aqui trocando as cores, tá, pessoal? Tão intuitiva a ferramenta, acha que a gente faz da noite pro dia. Quando a gente tem todo um processo de análise, de pensar, como eu falei para vocês, identidade visual,
de se refletir também quais são os visuais mais adequados. Tudo isso é diferenciado, né, pessoal? Para ficar uma coisa legal, né, que faça valer a pena. Concluído aqui, ó, o que a gente vai fazer? Olha lá, vou diminuir aqui, ó. Agora, no nosso visual, por exemplo, a gente está nesse visual aqui, colaboradores por departamento. Em propriedades, nós vamos botar aqui, ó, dica de ferramenta. Aí a gente tem a página do relatório e a gente vai botar aqui, ó, o tooltip, ok? Olha lá, o tipo, né, nosso tipo. E a página que a gente vai ter aqui agora, que vai ser o nosso tooltip. Olha lá, olha a mágica acontecendo. E agora, a mágica acontecendo. Oh, olha que lindo. Então aqui, ó, nosso financeiro, 129 contratações. Quanto que é a folha salarial do financeiro? Ó, já está igual ali a nossa árvore hierárquica. E aqui a quantidade de empregados que eu tenho ali daquele financeiro. Já consigo identificar aqui pelo nosso mini dashboard que é criado. A mesma coisa aqui, ó, pessoal. Aí, ó. A mesma coisa aqui no nosso gráfico de rosca. Olha lá, tô aqui em cima, vou colocar o tooltip. Vou colocando aqui o tooltip em todos, ó. Página do tooltip. E aí ele vai trazendo agora essas informações. Olha, desses 85, né, que a gente tem, que são homens, a folha salarial é tanto, a maioria é composto por estagiários e analista. Temos 47 gerentes, 3 coordenadores e nenhum diretor dessa faixa etária de 30 anos do sexo masculino. Do sexo feminino, olha lá que a gente tem. Na verdade, aquele quantitativo são de horas extras, é verdade. Aqui, ó, nós temos 5 contratações, sendo coordenadores 87, gerente 34 horas extras e diretor 14 horas extras. Então, havia um equívoco ali na minha fala. Na verdade, que o correto é falar em horas extras e não em quantidade de empregados, tá ok? Pessoal, chegamos no final desse nosso dashboard intenso. Para vocês são algumas horas, para mim são muitas horas de vídeos, de gravação, de cortes, mas que eu tenho, como eu falei para vocês, um prazer de estar aqui. Em breve já estaremos juntos em uma aula síncrona. Fiquem à vontade para entrar em contato comigo, entrar em contato com os nossos queridos mediadores sempre presentes, que estão sempre apostos a nos dar um suporte. E continuem praticando, pratiquem cada vez mais essa ferramenta que tem o grande poder de analisar dados e seja ele qual for. Aqui eu tenho realizado dashboards de maneira mais genéricas e macro, né? De RH, de vendas. Os próximos ainda a gente vai conversar, mas vocês vão ter a possibilidade de fazer no âmbito de indústria, agropecuária, na área de segurança, na área de estética, de serviço, o que for, pessoal. Tem dados para serem analisados? Lá é possível fazer um Power BI, tá certo? Vejo vocês na próxima. Até mais, bons estudos!